E aí, brother, beleza? Bom, eu sou o Gabriel Camargo, vulgo Frodo, produtor musical do Brothers Music, um estúdio que fica aqui em Ribeirão. E hoje eu tô não no meu estúdio, mas tô no estúdio do Rômulo, o Under Studio. Rômulo, belezinha, meu velho? Beleza, Frodo. Conheci o Rômulo, na real, quando eu gravei meu primeiro CD, meu primeiro e único CD, que agora eu não tenho mais tempo pra gravar. E foi super da hora trampar com o Rômulo, e por isso que eu quis fazer das séries de entrevistas com os produtores que eu vou fazer, o primeiro cara que eu quis chamar foi o Rômulo por conta disso. Bom, mano, diga aí pra galera como que você começou, conta um pouco da sua história aí. Primeiramente, obrigado pelo convite para participar aí. Eu comecei a mexer com estúdio mesmo foi em 2003, mas eu tenho uma banda de metal desde 94, né? Então, eu montei, quando eu comecei a tocar, o Necrofobia, que é uma banda de metal. Logo no final de 94, eu tive minha primeira experiência com estúdio, eu fui gravar, né? Aqui em Ribeirão? Aqui em Ribeirão Preto, no estúdio Dexon até. E meninada, eu tinha 15 anos, né? Correria, a gente gravou, em 1 hora a gente gravou 3 músicas. Ficou daquele jeito. Ficou legal. A gente comemorou bastante. Então, em 94 mesmo, então eu montei a banda no começo do ano. No final do ano a gente gravou a primeira demo, que tinha 3 músicas. Em 95, a gente voltou pro estúdio e gravou mais 7 músicas. Foi no final de 95. Lá na Dexon ainda? Na Dexon ainda. E aí eu fui tendo experiência, assim, a experiência com o estúdio, né? Não entendia nada. Já na época já era a DAT, sim, né? Só que o curioso é que nessa época, eu lembro que para gravar a primeira demo foi fita cassete. Ele passou da DAT para fita cassete pra gente. A nossa matriz era fita cassete. Já no segundo CD, no segundo demo também foi fita cassete, foi em 95. Em 96 a gente voltou para gravar. Só que a gente gravou, a gente foi para Santos. Tinha um estúdio em São Vicente de um amigo nosso, que um amigo nosso tinha gravado, e a gente gostou da sonoridade, a gente foi lá gravar. E o baterista nosso, que era o Claudinho, ele tinha uma casa lá de veraneio, e a gente acabou falando, vamos ficar na praia e a gente grava. Já mata 200 coelhos numa paulada só. Aí a gente foi lá e gravou, e foi outro estúdio que eu fui, que era praticamente as mesmas formas de gravar, né? Já era no rolo ainda na época, e aí a gente teve uma outra demo com 6 músicas, em 96 isso. Em 97 a gente entrou de novo na Dexon para gravar 2 músicas. E quando a gente foi em 97, eles tinham acabado de comprar para gravar mídia, né? E eu lembro, cara, que a gente gravou essas 2 músicas e a velocidade do CD era 1x. Então as músicas tinham 12 minutos, então a gente esperava 12 minutos gravar um CD. Então a matriz era um puta blocão, assim. E essa aí foi a segunda... Mas já era CD. Uau! Já era um CDzinho. Mas a gente gravava na fita cassete, né? A gente pegava o CD e fazia na fita cassete. E aí depois nós gravamos mais 2 músicas aqui no Grupo Nós, aqui na Vila Tibério, até perto de casa. Só que assim, a gente acabou gravando 4 demos e pra falar a verdade, eu acho que como a gente tocava metal, nunca foi não era um estilo que a galera, os estúdios de Ribeirão Preto estavam acostumados a gravar. Então a gente nunca achou muito excepcional o resultado da gravação. Não que seja ruim, mas é que era um padrão diferente. Metal é diferente a sonoridade do metal. Então, mediante isso, depois lá para 99, a gente lançou uma fita cassete com essas músicas que a gente tinha gravado. E a partir disso, a gente falou assim, bem, se a gente grava nos outros estúdios e fica razoável, vamos tentar a gente gravar para ficar razoável também. Se ficar de razoável para um pouquinho pior, tá beleza. Aí já fazia 5 anos que você tinha tido seu primeiro contato lá dentro do estúdio. Isso. Aí a gente começou a trabalhar, o André que era o baterista do Necrofobia, ele era sempre muito fuçado com computação, com placa de som. E eu me formei em publicidade e propaganda em 2001. Durante a faculdade, tem o curso de rádio, né? E eu já tive acesso a mais ou menos a produção de spots, dessas coisas. Então, de microfone, eu já via que o cara, quando a gente foi gravar uma coisa, ele puxou um microfone condensador diferente, que eu não lembrava na época. Peraí, isso aí um microfone prateado grande aí. Esse microfone é aqueles antigos. Aí ele falava assim, esse aqui é bom pra falar perto, porque dá mais grave. Eu falei, tal. E aí eu fui
fui gostando dessa parte, né? Então, quando eu me formei em 2001, em 2002, mais ou menos, 2001 e pouquinho, eu e o André começamos a tentar gravar alguma coisa. E a gente fez uns testes e gravamos ao vivo, eu mixava na mesa mesmo e gravava. E ficou legal pra caramba, assim. Ficou tão legal quanto você gastar o dinheiro para gravar em outro estúdio. E aí a gente mostrou para uns amigos nossos, que era o pessoal da Biose, do Distúrbio Mental, que são bandas aqui de Ribeirão Preto, e eles falaram assim, olha, vamos gravar então. Eu falei, então vamos gravar. E aí a gente começou a gravar outras bandas, e começamos a gravar o Necrofobia mesmo, e todo esse sistema bem caseirão. A gente tinha 4 placas de som, que a gente usava, fazia LR para dar 8 canais. E gravava no computador tudo sincronizado, então a gente depois tinha que sincronizar placa por placa. Nossa, que pedreiragem. Dava bastante trabalho. Como diz o Anhai, é trampo de cadeieira, né? Mas aí o resultado ficou até legal. E a partir de 2003, assim, eu comecei a trabalhar com o estúdio, mas eu tinha uma outra profissão. Eu sou diagramador de revista, eu fazia uma revista. E então eu fiquei sempre trabalhando em estúdio, gravando as bandas de Ribeirão Preto. E aí em 2007, mais ou menos, meu pai faleceu. E aí eu comecei só a mexer com o estúdio. E várias bandas de Ribeirão foram gravando, divulgando meu trabalho. E cada vez mais fomos gravando. E aí hoje eu só trabalho com isso. E eu tinha um outro estúdio no centro. E aí eu mudei pra cá faz uns 4 meses, mais ou menos. Que eu já tava construindo assim. E aí aqui estou. E quando que ficou só você? Porque começou você e o André, né? O André é 2003. Quando começou a ficar sério, quando começou a consumir muito tempo nosso, a gente sentou e falou assim, André, eu quero seguir. Eu gostaria de seguir, e você gostaria, mas pra gente continuar, a gente vai ter que abrir mão de trabalhar em outros lugares, tal. E ele já estava em outra vibe. Ele falou assim, não, então eu segue aí. Não tô afim e tal. Então a gente fez depois a gente acertou tudo que a gente tinha comprado junto. Eu paguei pra ele a parte dele. E aí eu toquei sozinho. Legal. Inclusive o CD que eu gravei quando eu conheci o Rômulo foi lá no outro estúdio ainda, né? Foi. Foi lá no centro. Foi lá chama Under Studio, mas era em cima, né? Ainda falo isso no vídeo. De Under não tinha nada, porque era sótão. Mas era legal, lembra da porta? A porta era no chão, então você tinha que abrir a porta, aí entrava e fechava. Era macabro, era muito da hora. Pô, mas aqui... aqui... Nem comparação, né, cara? Lá era uma sala só, aqui quando eu construí... Você ficou um tempo aqui construindo, né? Foi. Porque eu lembro que eu fiquei acho que 3 anos gravando o CD. E aí... Faz uns 5 anos que eu comecei a mexer aqui. Só que há 5 anos atrás eu também não sabia muito, não manjava muito de acústica. Então, o projeto que eu fiz aqui, se eu fosse hoje pra fazer, eu faria diferente, sabe? Sim. Mas fiquei bem satisfeito com o que tá. Melhorou muito as minhas gravações, a forma a dinâmica, ficou outra coisa. Cara, mas é sempre assim, né? A gente olha pra trás e fala, putz... Se eu fosse refazer hoje, eu refaria de uma forma diferente. Mas é bom, porque mostra que a gente tá evoluindo, né? Que a gente Pior tá seria, que ontem, né? A pessoa, você passa 10 anos, olha pra trás e fala... Tá da hora. Tava bom lá, agora tá ruim. Bom, nesse tempo todo que você ficou em estúdio aí, você deve ter pegado algumas histórias meio macabras, meio engraçadas aí em estúdio. Eu tenho o estúdio faz 3 anos e eu já presenciei algumas histórias engraçadas. Tem alguma que você tem em mente aí pra falar pra gente? Cara, tem coisas assim de briga entre a banda, sabe? Tá gravando, aí os caras quebram o pau, mas quebra o pau assim de jogar coisa. Fala, então não vou gravar bosta nenhuma. Putz. Aí você tá lá, cara, você tá fazendo... Porque essas bandas que eu pego banda que tá começando... Banda que não é profissional, né? Sim, mais hobby. Então, para os caras gravar ou não gravar, é apenas uma diversão. Não tem um foco tanto em trabalho. Não é assim, é o trabalho que vai sair daqui. Quando aconteceu essa ocasião aí, eles brigaram, cara, de quase sair no soco, assim, no meio do estúdio. E eu toreando, falei, não, calma aí, gente, tal, o que você não tá gostando? Tá, porque cada um queria uma parte da música. Aí o outro, então você vai... Era 2 vezes. Certeza, era 2 guitas. Eu faço solo. Aí já brigas, puta, aí pra torear isso aí, pra conduzir. Aí ficou uma beleza a gravação, né? Você imagina.
Então teve várias situações desse tipo. Teve situação de briga entre marido e mulher dentro do estúdio. Nossa. Teve até a ocasião que o Cativeiro das 10, que é uma banda que tá gravando comigo, o Alan, guitarrista, no estúdio lá que a porta abria pra cima, teve uma vez que ele levou a namorada dele, e quando a namorada dele tava subindo a escada, ele jogou a porta e pá! E ela caiu assim, quebrou uma costela, velho. E até hoje a gente zoa dele, né, disso aí. Já teve banda que ficou gravando uma música por mês, e aí quando completou 12 músicas, né, 1 ano gravando, acabou a banda. Aí não lançaram. Putz. Tem umas coisas desse tipo, assim. É.